E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Matematiqueiros. Você aí que já é o nosso parceiro, não esqueça de dar um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o nosso link aí com seus amigos. Lembrando que este canal é para difundir conteúdos matemáticos do ensino médio. Então vamos aqui, o nosso assunto de hoje, pessoal, é ainda em geometria espacial. E nós vamos continuar com prismas. Então o trabalho hoje, vamos ver prismas, vai começando aqui já com elementos e classificação. Bom, vamos continuar aqui, olha. Nossos elementos do prisma, nós temos bases paralelas e congruentes, significa que nós temos duas bases, tá? E elas são paralelas, mantém sempre a mesma distância de uma para outra em qualquer uma destas arestas aqui. E elas são congruentes porque todos os seus lados são suas arestas aqui, ó, são iguais. E nós temos a aresta da base, pessoal, né? A aresta da base é a aresta aqui, ó, que forma os lados do polígono que compõe a base. E a aresta lateral, temos aqui a aresta lateral. E a altura, nesse caso aqui, como o prisma é reto, a altura coincide, né, com a aresta lateral. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, nós temos um prisma pentagonal oblíquo. A única coisa que ele vai diferir, pessoal, vai ser diferente do reto, é porque ele é inclinado e a sua aresta lateral não coincide com a altura. Tá bom? Então, vamos lá. Os elementos, bases paralelas do mesmo modo, congruentes também. Não muda nada do outro. Aresta lateral, a aresta da base, também lembrando, ó, que a aresta da base, pessoal, sempre vai ser o que? O dobro das arestas laterais. Por quê? Porque tem duas aqui, ó, duas bases. Então, se aqui o polígono que forma a base inferior e tem um polígono também que forma a base superior, então é só pegar a quantidade de lados do polígono e multiplicar por 2. Então vai ser sempre duas bases, então a aresta da base vai ser sempre o dobro das arestas laterais. E tá aí também temos a altura, né? Temos a altura que, lembrando, ela é diferente, né, da altura lá do polígono reto, porque no reto a altura coincide com a aresta lateral. Então vamos comparar aqui, pessoal, o prisma reto e o oblíquo. Voltando aqui, tá vendo? Ó, o que eu disse, né? A altura, ó, a altura aqui coincide com a aresta lateral. E já que a altura, ó, ela é independente da aresta lateral. E o nosso oblíquo, pessoal, é inclinado em relação ao horizonte. Tá bom? E aí os elementos, né? Aresta lateral do mesmo modo, aresta da base, a altura, com aquela diferença que eu já citei, e bases paralelas também congruentes. Lembrando aí, ó, que no prisma reto, a altura tem a mesma medida da aresta lateral, o que não ocorre no oblíquo. A única diferença, então, é a altura. Vamos para o prisma regular. A definição, pessoal, o prisma regular é um prisma reto, cujas bases são polígonos regulares. O que é um polígono regular, pessoal? Que todos os lados são iguais. Tipo um quadrado é um polígono regular. Um triângulo equilátero é um polígono regular. Se for um hexágono regular, todos os lados têm que ter a mesma medida. Então, tem que ter o quê? Tem que ser um prisma reto. Para ser um prisma regular, tem que ser um prisma reto. E a base tem que ser um polígono regular. Aqui tem alguns exemplos de prismas regulares. Ó. Nós temos o triangular regular. Nós temos o quadrangular regular e também temos o prisma pentagonal regular. Repare, ó, aqui, ó, como eu falei, a base dele, ó, sempre vai ser o quê? Equilátero, ó, 5, 5, 5, 5, aqui 4, 4, 4, aqui é 6, ó, 6, 6, 6, 6. Beleza? E não pode perder essa observação importantíssima, né, pessoal? Todo prisma regular é reto. Então, vamos aqui, pessoal, para o formulário dos prismas regulares. Nós temos a área lateral, a área total e o volume. A área lateral, pessoal, você vai pegar a quantidade de faces e faces laterais do prisma
multiplicar pela altura, que no caso aqui sempre, como eu falei, se é um prisma regular, a altura coincide com a aresta lateral. E depois multiplicar pela área, pela aresta da base, desculpa, pela aresta da base. Então, número de faces laterais vezes a altura vezes a aresta da base. E aí nós temos a área total, pessoal. Vamos pegar o quê? A aresta lateral e pegar duas vezes as bases, que nós já sabemos que são duas. Se são duas, você tem que pegar duas vezes a área da base. E o volume, pessoal, não vai ser diferente, né? Volume vai ser a área da base vezes a altura. Vai calcular a área da base aqui, ó, e depois multiplicar pela altura. Aí você vai conseguir calcular o volume. Vamos ver um exemplo aqui só para aplicar, né? Calcule o volume. Repare que o volume aqui já está em amarelinho, para a gente não esquecer aquilo que nós queremos no exercício. Então, calcule o volume de um prisma triangular regular. Não pode esquecer, regular, né? Tem que ser reto, e o que forma a base também tem que ser um polígono regular. Nesse caso aqui, ó, vai ser um triângulo equilátero de lado 2. Então, calcule o volume de um prisma triangular regular com a aresta da base medindo 2 e a aresta lateral medindo 3 centímetros. Vamos aplicar a fórmula. Volume é igual à área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base, pessoal, de um triângulo equilátero, nós já vimos isso em alguns exercícios anteriores, é só pegar o lado, né? O lado aqui do triângulo é 2, eleva ao quadrado, divide por 4 e multiplica por raiz de 3. E aí você vai ter o que, pessoal? Vai ter aqui o volume, ó. Não esquece que o volume é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? Ó, tá aqui, nós já pegamos aqui, ó. A área da base vai ser, de novo, ó, lado, que no caso aqui é 2. Vai ficar 2 ao quadrado, dividido por 4, né? Vezes a altura. E aí vai ficar aqui, ó. Qual é a altura? É só multiplicar por 3. Então, qual é o L, pessoal? Qual é o lado da base? O lado da base, que é a aresta da base aqui, é o 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, vai ficar 3, raiz de 3 vai ser o nosso volume. E o que significa isso aqui, pessoal? Volume 3 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Significa, pega aí uma calculadorazinha, ó, tira a raiz de 3, depois multiplica por 3. Vai dar um número. Que número é esse? É a quantidade de cubinhos, né? Cubinhos, ó, por isso o nome cúbico aqui. Cubinhos que vão servir, que vão ser suficientes para preencher esta figura aqui internamente, até que ela seja completa, sem sobrar nenhum espaço. Ela vai completar todo o volume dessa figura aqui, tá bom? Então, isso aí que significa o volume da figura. E aí nós temos aqui, pessoal, ó, mais um exemplo. Calcule o volume de um tanque na forma de um prisma hexagonal regular com 50 centímetros de aresta da base e 80 centímetros de aresta lateral. De novo, o nosso volume aqui, ó, está em amarelinho. E aí nós vamos primeiro calcular a área da base e depois multiplicar pela altura. A área da base, pessoal, não tem como a gente fugir, né? Aqui nós temos um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero sempre é dada por esta fórmula aqui, né? Pega o valor do lado da arestazinha aqui, que é 50, eleva ao quadrado, divide por 4 e raiz de 3. Depois, pessoal, para saber o volume, tem que multiplicar pela altura, né? Então, aqui, ó, separando aqui a base, separei a base, lembrando que a base tem 50 centímetros, ó, 50 aqui, aqui, todos os lados tem 50 centímetros. Vai levar ao quadrado, multiplicar por raiz de 3, divide por 4, né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter aí, né, a área da base. Mas não esqueça, pessoal, tem que multiplicar por quanto? Por 6. Porque são 6 triângulos desse aqui, não tem como fugir, tem que multiplicar por 6. Então, multiplica por 6, a área da base, então vai ficar assim, ó, 50 ao quadrado, 50 que é aqui a aresta da base, vai dar 2.500, divide por 4, 625. 625 vezes 3 dá 3.750, raiz de 3. O que, pessoal? Centímetros quadrados. O que significa isso aqui, pessoal? Quem tem a calculadora faz aí de novo. Raiz de 3, depois multiplica por 3.750, vai dar um númerozinho. Que númerozinho é esse, pessoal? Quantidade de quadradinhos em forma de centímetros, né? Quadradinhos de lado, 1 centímetro de lado.
e suficientes para preencher toda essa parte aqui de baixo, né, a base deste prisma. E aí, para saber o volume, você vai ver a área da base, que é esse aqui, 3.750 raiz de 3 centímetros quadrados, multiplicar pela altura. E aí, então, vai ficar assim, 3.750 raiz de 3, a altura quem é, pessoal? 80. Então, fica fácil, né? Fazendo esse cálculo todinho aqui, vai ficar 300.000 vezes raiz de 3, o quê? Centímetros cúbicos. De novo, o que é cúbico aqui, pessoal? Você vai pegar a raiz de 3, tá vendo? Tira a raiz, multiplica por 300.000, vai dar um número. Que número é esse? A quantidade de cubinhos de 1 centímetro de arestas, suficiente para preencher toda esta figura aqui internamente. Esse aí vai ser o volume deste prisma regular. E essa aí, pessoal, é a nossa aula. Eu agradeço aí pela audiência, pela presença de todos. E aproveitem, tá, pessoal? Porque isso é importante. Não esqueça aí, como eu falei, de dar aquele likezinho e fazer a sua inscrição e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, fique com Deus.